Já aconteceu de você estar com o celular na mão tentando acessar a internet, mas o sinal está fraco e nada funciona? Você clica, atualiza a página, espera, mas a conexão não acontece. Essa experiência simples e cotidiana é muito frustrante, não é? Agora pense comigo. Quantas vezes já sentimos isso na vida espiritual? Quantas vezes oramos, buscamos a Deus, lemos a Bíblia, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para agradá-lo, e ainda assim parece que nada muda? É como se tivéssemos perdido a conexão com o céu, mas a verdade é que esse silêncio de Deus não significa ausência. Pelo contrário, muitas vezes ele está mais perto do que imaginamos, apenas nos provando e nos amadurecendo. E é justamente nesses momentos que a nossa fé precisa ser fortalecida. Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos de homens e mulheres de fé que passaram por períodos em que Deus parecia distante. Abraão esperou 25 anos pela promessa de ter um filho. José foi vendido como escravo, caluniado, esquecido no cárcere, antes de ver seus sonhos realizados. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo e se escondendo de Saul. E talvez você se pergunte, por que Deus demora tanto? Por que não responde logo? A resposta é simples, mas profunda. Porque Ele está nos ensinando a viver pela fé, e não pelo que vemos ou sentimos. Assim como o professor permanece em silêncio durante a prova, Deus também, em muitos momentos, se cala para que possamos crescer. Esse silêncio não é castigo, mas treinamento. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 6:9: Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Esse texto nos lembra que a colheita não acontece no mesmo dia do plantio. Há um tempo de espera, de perseverança, de continuar regando mesmo sem ver nada brotar. Quando oramos e não vemos resposta, quando ajudamos pessoas e não recebemos reconhecimento, quando somos fiéis e parece que nada muda, estamos exatamente no lugar em que Deus quer nos ensinar a confiar, mesmo sem enxergar. Jesus contou a história de um pai rico que tinha 2 filhos. O mais novo, impaciente, pediu sua herança antes da hora. Ele não quis esperar, não quis confiar no tempo do pai. Resultado? Foi embora, gastou tudo em prazeres, amizades falsas e ilusões. Quando a fome chegou, ele percebeu que havia desperdiçado sua vida. Mas quando voltou, arrependido, encontrou o pai de braços abertos, pronto para restaurar sua dignidade. Essa parábola nos ensina 2 coisas muito importantes. 1. A impaciência pode nos levar a escolhas erradas. 2. O amor do Pai sempre nos acolhe quando voltamos para Ele. Outro episódio marcante está em Mateus 14. Os discípulos estavam no barco em meio a uma tempestade, quando viram Jesus andando sobre as águas. Pedro pediu para ir até ele e deu alguns passos de fé. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, teve medo e começou a afundar. Quantas vezes somos como Pedro? Enquanto focamos em Jesus, conseguimos avançar. Mas quando olhamos para as circunstâncias, o desânimo nos puxa para baixo. Ainda assim, a boa notícia é que Jesus estendeu a mão e não deixou Pedro afundar. Isso nos mostra que, mesmo quando nossa fé falha, Deus continua fiel. Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa de que seria pai. Aos olhos humanos era impossível. Ele e Sara já eram idosos. E ainda assim, ele creu. Anos se passaram e nada acontecia. Em alguns momentos até tentou ajudar Deus. E daí nasceu Ismael, fruto da precipitação. Mas a promessa verdadeira veio no tempo de Deus. E Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Essa história mostra que Deus não tem pressa, mas também não se atrasa. O tempo dele não é o nosso, mas sempre é o melhor. Talvez hoje você esteja se sentindo exatamente assim, orando sem resposta, esperando uma porta que não se abre, lutando contra sentimentos de abandono. Quero te dizer, o silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. Deus está ensinando você a confiar além das circunstâncias. Ele está te amadurecendo, moldando, te preparando para receber algo que talvez, se viesse agora, você não estaria pronto para suportar. 1. Continue orando.
mesmo sem sentir nada. A oração não é um botão mágico, é relacionamento. Assim como em uma amizade, nem sempre há palavras novas, mas a presença é importante. 2. Alimente sua fé com a palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Leia, medite, memorize versículos que fortaleçam sua esperança. 3. Não confie em sentimentos, confie na promessa. Sentimentos oscilam, mas a palavra permanece. 4. Aprenda a agradecer antes da resposta. A gratidão abre os olhos para percebermos que Deus já tem feito muito. 5. Espere com paciência. Como disse Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Se você está vivendo um tempo em que parece que Deus não te ouve, não desanime. Esse é o momento de provar sua fé, de permanecer firme, de mostrar que sua confiança não depende do que vê, mas de quem Deus é. Lembre-se, o Pai não se esqueceu de você. Ele tem um tempo perfeito para cumprir suas promessas. E quando esse tempo chegar, você vai entender que cada lágrima, cada oração silenciosa, cada espera, valeu a pena. Deus é fiel. Ele não abandona os seus filhos. O justo viverá pela fé. Portanto, não retroceda, não desanime, não pare. Continue confiando, continue caminhando, pois muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Se você se sentiu inspirado por essa mensagem, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para receber todas as reflexões diárias e compartilhar esperança com quem você ama. Juntos, vamos fortalecer nossa fé e lembrar que Deus nunca nos abandona. Clique em inscrever-se e faça parte dessa família que vive pela fé.